vai para o oceano, eventualmente vai para o litoral lá da Bahia, lá, quando ela entra com bastante profundidade, né, no continente. Esse é o que a gente está acostumado a ver. E aí o que a gente viu nesses últimos dias foi o processo contrário, foi o ar mais quente tomando o lugar do ar ligeiramente mais frio. Né? Então aqui em Curitiba a gente estava com dias mais frios e chuvosos, né, por conta do sistema que estava sendo estacionário, e ontem o dia ficou aberto, né, bem aberto, ensolarado, tudo. O vento virou de norte para nós aqui, então aqueceu a nossa situação, que é a situação de uma massa de ar mais quente tomando o lugar de uma massa de ar, né, relativamente mais fria. E então ela estava no Paraná, inclusive durante essa estacionalidade dessa frente, ela fomentou muitas tempestades severas no estado. Já temos uma confirmação de um tornado no interior do estado do Paraná, e tem outros locais candidatos também. Tivemos muitas tempestades severas, muita incidência de granizo, rajadas de vento muito fortes, e a confirmação de pelo menos um tornado nesse evento dessa frente. E agora ela recuou, né? E agora ela está voltando. Agora a nova massa de ar frio está entrando, né, no sul do continente, e agora ela vai empurrar esse sistema frontal novamente como uma frente fria tradicional, como a gente conhece. Só que ela vai passar muito rápido aqui pelo Paraná, passa entre hoje e amanhã no máximo, depois vai para o mar. Portanto, acho que o impacto aí provavelmente vai ser muito pequeno em São Paulo. Aqui a gente vai ter chuvas aí, mas mais desorganizadas, mas a gente está de olho ainda, né? Esse sistema fomentou muita tempestade severa, então a gente está de olho novamente. Mas foi isso. Então, esse é um sistema clássico que a gente chama na meteorologia de frente quente. O sistema recuou, né, ao sul e agora está voltando, né, com a entrada de nova massa de ar. E se isso é El Niño, né? Bom, eu acho que ainda não é, tá? Não é. Eu falo que o El Niño tem as costas bem largas, né? Tudo que é desgraça é ele que causa, né? Mas esse padrão de situação sinótica que a gente viu é um padrão que ocorre com El Niño, Laninha, neutralidade climática, não importa, né? E também a gente tem que ter uma coisa muito em mente, isso aqui tem que ser muito importante para todo mundo que quer analisar El Niño. El Niño não é um computador que eu ligo e a tela já me aparece, eu já começo a trabalhar, ele não é instantâneo, ele é um processo que dura semanas e às vezes meses. Então, desde do início do ano, a gente vinha falando, as águas vão aquecer, né? Quando que as águas aqueceram de fato no Oceano Pacífico, né? Desde o início do ano, quando se começou a falar, ela se aqueceu, na verdade, em abril. Então, são 4 meses de processo de aquecimento para chegar no primeiro limiar. Então, o oceano atingiu o limiar mais ou menos ali entre abril e maio, né? E depois a atmosfera tem que acoplar. Então, a água aquece e aí, novamente, a atmosfera vai responder e, oficialmente, ela acoplou durante o mês de junho. Então, abril, maio, junho. Então, a partir do momento que isso funciona lá, a teleconexão, para começar a afetar nós, tem também um tempo de trânsito na atmosfera também. Então, não é pelo fato de El Niño foi decretado oficialmente em junho, agora tudo que é chuva é El Niño. Não, a gente ainda vai ter um tempo, né, onde a atmosfera vai transmitir esse sinal do El Niño, que já está consolidado no Oceano Pacífico, para nós, algumas semanas, na verdade, né? Então, que é quando a gente vai começar, em tese, ver, né, onde a precipitação vai, a princípio, aumentar, que é durante a primavera do hemisfério sul. Então, agora, esses primeiros eventos, agora em junho, julho, ainda não está claro, efetivamente, apesar de estar dentro do cenário climático do El Niño, mas o sinal ainda demora um tempinho para chegar para a gente aqui. Então, tudo é um processo. São sistemas que duram meses. Então, entre ligar o fogão e a água ferver, tem um tempo. Mesma coisa. Então, a atmosfera fervendo a água lá, o impacto dessa fervura vai começar a chegar para nós aí nas próximas semanas, que é quando aí, vamos dizer, outros eventos falam assim, não, agora a gente pode dizer que a atmosfera na nossa região, então no sul do Brasil, no centro-sul do Brasil, começa a funcionar como El Niño, tá? Tem gente que vai divergir, né? Ciência é assim mesmo, né? Tem diferentes vertentes de entendimento, mas uma coisa é certa, né? Não é automático, né? Não é ligou. Da mesma forma quando saiu o El Niño. Desligou lá no Oceano Pacífico. A atmosfera tem um tempo
né, de recuperação, né, e de ajuste que vai acontecer da mesma forma. Nós vamos ter um tempo para sair do modo El Niño nas regiões mais remotas. Então, nesse momento, eu não considero necessariamente isso já um efeito direto do El Niño, mas a gente está na curva de subida, né? Então, mais algumas semanas aí, mas principalmente no final do inverno, início da primavera, acho que a gente vai ver mais o efeito direto mesmo, né? O realce das chuvas em função do fenômeno climático. O Marco, reforçando o que você disse, né? Baseando no calor específico, uma propriedade muito importante, né? O do ar é muito menor que o da água. O da água, por sua vez, é muito menor que o do solo, tá? Então, por isso que o tempo, né, de aquecimento do mar, da água, é alto, e depois do ar é mais alto ainda, mais longo, para dizer a verdade, né? É isso que explica esse delay entre solo, água e ar, né? Certo? Sim, basicamente é... Calor específico, né? Termodinâmica. É termodinâmica. Isso aí tinha muita engenharia química, isso aí eu lembro do meu tempo de escola. Bom, em cima do que o Marco falou, olha, eu vejo que a previsão do CPTEC. Nada de chuva para os próximos dias, uma pequena perturbação aqui lá no dia 8, né? E vira aqui o vento, ó. Aqui na manhã, né, dia 3, à noite, deve virar o vento sudeste, mostrando que a frente fria está entrando, a nebulosidade não muito intensa, né? E a temperatura dando uma queda aqui, tá? Então, é isso que o Marco falou. Depois, outra frente fria que talvez pode trazer alguma chuva aí, muito remota. Aqui é a previsão por conjuntos, aqui sim, de mais longo prazo, né? Até 15 dias. Então, observe que até o dia 8, 9, praticamente sem chuva. Depois, talvez, dia 11, 12, aí um pouquinho mais de chuva. Embora aqui a mediana está com valor baixo. Alguns modelos mostrando uma intensidade maior de chuva, mas pela mediana, pelo todos os modelos, está baixo. Tanto para Buenópolis quanto para Atibaia, muito parecido, né? Atibaia e Valinhos. E o Cimepar também, de 7 dias, o WRF sem chuva. Aqui, então, em função da chuva, qual vai ser a previsão hidrológica? Buenópolis está bem ainda distante aqui do limite inferior, né, da outorga. Atibaia também está tranquilo. E Valinhos ainda tranquilo, mas Valinhos é mais apertada a situação entre o que está previsto e aqui o limite da outorga. Tá? O SPI, que o Daniel calcula, na Replan ainda está abaixo de zero, ainda melhorou. As chuvas de julho, né, de junho, foram bem acima da média histórica, então, quando comparou lá com os meses de junho anterior, somente 2 anos atrás, no caso do 24 meses, e 12 meses atrás, no caso do 12, deu esse aumento aqui, tá? E Exalc já bem melhor, né? Já em Piracicaba está acima de zero já. Na verdade, quando a gente observa os pluviômetros de Cosmópolis, Paulínia, eles chovem menos que em Valinhos, que em outras estações, tá? Tem um vazio ali de chuva ali. Isso explica por que o da Replan está sempre quase abaixo do Piracicaba. Embora o comportamento é parecido, ó. Eles têm o mesmo comportamento, apenas a amplitude é diferente. Para fechar a previsão climática, isso aqui é a temperatura do mar aqui, da superfície do Oceano Pacífico Equatorial aqui no mês de maio, já está aquecendo, né? Está acima da média já. E aqui agora entre 24 de maio e 20 de junho, então a gente observa aqui que está acima da média. Tá? Previsão. Essa é do começo do mês de junho, ou seja, a probabilidade enorme, né? Quase total, de ter El Niño nos próximos meses, até dezembro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março, tá? Aqui é do meio do mês, também, meio de junho, também não é muito diferente, não. É El Niño mesmo, tá? Pela frente. Agora, aqui é o que tem a probabilidade de ele ser fraco ou forte, né? Ele começa fraco aqui, né? Mas lá a partir de agosto, setembro, começa a aumentar a probabilidade dele ser realmente forte, tá? Depois, a tendência é enfraquecer novamente. Então, a gente está prevendo ele mais forte para o mês de outubro, novembro, até janeiro, aqui, que a previsão dele ser mais intenso. Agora, é uma encomenda do nosso coordenador aí, o Alexandre Vilela. Sinceramente, eu não conhecia
essa oscilação decadal do Pacífico. O que é essa oscilação decadal do Pacífico? É um padrão climático de longo prazo, né, muito parecido com o El Niño e Laninha, só que tem um ciclo longo, né, de 20 a 30 anos. E ela modera também os impactos de outros fenômenos climáticos. O que vem a ser isso? Na fase positiva, a temperatura aqui na costa oeste dos Estados Unidos fica acima da média, e aqui no Pacífico tropical, aqui, né, abaixo da média climatológica. Já na fase negativa, ao contrário. Aquece aqui no Pacífico tropical e esfria aqui na costa oeste dos Estados Unidos. Isso que é a oscilação decadal do Pacífico. Vai ter a explicação do que eu disse. Agora, o que efeitos no Brasil, né, que a gente tem na literatura? Na fase quente, aumento de incidência de chuvas acima da média das regiões sul e sudeste, com invernos geralmente mais amenos. Na fase fria, ao contrário, né? A gente tem seca aqui no sudeste, temperaturas mais negativas e quedas nos reservatórios, nos líquidos reservatórios. O sul, por sua vez, pode registrar períodos mais secos e invernos mais rigorosos. Agora, o Marco vai dizer para a gente como que aqui tem, aliás, tem desde 1850. Eu vou pegar aqui o período mais curto, que é desde 1950. Então, ele oscilou aqui, ó, fase negativa, frio, né, fase quente. Aqui está 83, foi quando teve o grande El Niño, que choveu bastante aqui na região nossa, o registro de maior ano chuvoso foi 83, né? E aqui agora a gente está ainda numa fase fria. Então, Marco, está com você a bola para você explicar como que essa oscilação do Pacífico afeta aqui o El Niño e a nossa região. Você falou que não conhecia, né? Tem pessoas que não vivem para ver uma fase. 20 a 30 anos, não conseguem ver nenhuma fase da oscilação, né, decadal. Porque é uma oscilação muito lenta, né? Ela é de baixa frequência mesmo, né? Ela, como você falou ali, de 20 a 30 anos, em média, né? Então, ela passa de um padrão para o outro e tá lá, né? Isso aí, na verdade, eu até tirei aqui, falar um pouquinho difícil, né? Para falar que a gente sabe alguma coisa, né? Esse sinal da oscilação decadal do Pacífico, ela é feita através de uma análise estatística de dados de longo prazo, né? Então, para isso a gente usa, seria uma técnica de, deixa eu ver aqui certinho, para não falar besteira, de análise de componentes principais, né? Então, a gente usa funções ortogonais empíricas, tá? Não vou fazer a matemática aqui tudo, mas é uma técnica que você vai usar com dados de longo prazo para associar padrões espaciais, variabilidade climática. Então, vamos dizer, quando que uma coisa acontece simultânea ou tem relação direta ou indireta em diferentes regiões, tá? É muito parecido com o que se faz com o El Niño, tá? Similar, tá? Mas são relações estatísticas, que é aquele mapa que você mostrou. Então, quando você faz análise de longo prazo, você encontra esses padrões. Aqui está mais frio que o normal, e aqui vai estar mais quente que o normal, e assim por diante. Agora, isso não funciona independente do El Niño. Isso funciona junto com o El Niño, né? O El Niño é uma oscilação de longo prazo também, mas um prazo mais curto, 2 a 7 anos. Então, dentro de uma oscilação decadal de 20 a 30 anos, eu tenho diversos El Niños e Laninhas funcionando ao mesmo tempo. E dentro disso, eu tenho outras oscilações de polo do Oceano Índico, tem como é que fala? A oscilação do Antártica aqui, né? Tem um monte de coisa que funciona junto. Por isso que seria legal se fosse uma coisa só e falar assim, não, vou botar tudo na caixinha. Isso funciona assim, aquilo funciona assado, e seria muito bom, né? Mas não é. Uma coisa que o Jorge lembrou aqui, ó, você pode ver, quando a gente teve o grande 82, 83, que foi um El Niño intenso, eu estava numa fase quente da oscilação, né, do decadal. Então, estava tudo funcionando a favor, né, naquele momento lá. Quando a gente teve agora, mais recente, 2014, 15, 16 aqui, também eu estava numa fase curta, mas uma fase positiva, né? Agora a gente está numa fase negativa já desde aproximadamente, são 10 ali,
deve ser desde 2020, por aí. Né? E é uma fase que atingiu parece que atingiu o seu máximo aqui, recente, né? E começa a diminuir. Só que isso não é tão rápido assim, essa virada, né? Apesar de aparecer no gráfico ali, demora meses ou anos, né? Você passar de uma fase fria para uma fase quente, né? Então, muito provavelmente, esse El Niño ainda vai estar sob efeito de uma PDO negativa, né? Isso é bom ou ruim? Ela vai modular, né? Agora, uma coisa que eu falei até ontem, numa outra palestra lá, que faz tempo que eu não falava, que é um pesquisador de climatologia que falava comigo, que trabalhava em Bauru na época, que a gente falava muito naquela época, dá para ter certo, assim, você tem certeza quando tem um El Niño, é que ele vai ser diferente dos anteriores. Né? Isso é certeza, nunca vai ser igual. Ele vai ter a variabilidade climática própria dele, né? de como os sistemas meteorológicos vão atuar, onde que eles vão atuar, né? Em que momento você tem todas essas oscilações trabalhando a favor de aumentar a precipitação, ou alguma oscilação mais forte, né, de frequência maior, como a gente teve agora, né, a oscilação antártica, ela estava super negativa nessas últimas semanas. Em tese, elas deveriam dificultar passagens de massas de ar para nós. Nós tivemos um baita evento de geada numa oscilação desfavorável. Então, tudo junto e misturado é um sistema bastante complexo de falar assim, não, olha, isso vai funcionar assim, desse jeito. Agora, na grande média, né, num grande cenário de grandes coisas, as coisas meio que funcionam, né, de uma maneira mais, vamos dizer, padrão, né? Mas vai ter de novo aquele desastre no Rio Grande do Sul, porque teve no último El Niño, por enquanto ninguém sabe. Tudo isso vai cair, né, eu falo, tudo isso deságua, na verdade, na previsão meteorológica. Tá? O cenário climático é o grande cenário, então onde está a oscilação decadal do Pacífico, onde tem o El Niño, onde tem Madden Julian, onde tem diversas oscilações, as temperaturas do Oceano Atlântico, né, que durante muito tempo foram, né, não levadas em conta, agora tem muito pesquisador trabalhando, porque é um oceano que está muito mais próximo da gente do que o Oceano Pacífico, mas então ele deve ter alguma influência local, né? Então tem muita gente olhando e tentando achar relações das TSMs no Atlântico para a nossa realidade. Então tudo isso está trabalhando junto, né? Então, mas agora a PDO faz chover, o El Niño faz chover, ele que é o motor dos locais, no meu entender não, no meu entender são as frentes frias, são os coletivos, que realmente fazem a nuvem aparecer e fazem chover. Então, eles estão trabalhando nesse grande cenário, e quando isso acontecer, tudo isso deságua na previsão meteorológica, né, que é a previsão de 10, 15 dias, que é onde você vai falar, bom, com tudo isso funcionando, tem uma frente fria que vai entrar, ela vai acoplar com o jato aqui sobre o Rio Grande do Sul, não, ali que o foco da chuva vai ser, né? Eu tenho, só para fechar, não sei se ficou muito claro aí o geral que eu queria dizer, eu tenho uma transparência também, depois se você quiser, Jorge, eu passo para você, que é para mostrar como 2 El Niños fortes se comportaram no Paraná. Você passa para a gente apresentar no próximo. É muito importante isso para vocês. Tá bom. 2 El Niños fortes, os 2 seguidos, tudo diferente. Completamente diferente. Houve anomalia de chuva, né? Mas uma foi no norte do estado, outra foi no sul, tá? Então, se eu fosse fazer alguma coisa agora, tem o El Niño agora, onde que eu vou fazer vamos dizer, a preparação? No norte ou no sul? Não sei, né? Um favoreceu num local, outro favoreceu no outro. E isso não é diferente em São Paulo. Tá? Não é diferente em São Paulo, vai ser da mesma forma. A gente pode ter eventos aí que vão causar chuva intensa, eventualmente, mas o principal do El Niño no sudeste é mais o fortalecimento ali de temperaturas em média mais altas. Os modelos não estão mostrando isso com clareza para esse El Niño. Outra coisa que é importante no El Niño aí são o fortalecimento de tempestades, né, não da chuva organizada. Então isso nós vamos ver também com o decorrer. Mas o importante é que isso tudo deságua na previsão de tempo. Tá? A previsão de tempo é que vai determinar
os locais e as intensidades das chuvas. No curto prazo. No curto prazo, aí não tem jeito. Eu No entendi. curto prazo, já dizia um pesquisador muito famoso, todos estaremos mortos. Tá No ok. longo prazo é assim que funciona. Olha só aqui, eu até peguei esse global para vocês verem, para julho, agosto, setembro, seca aqui na Austrália, mesmo latitude nossa, né? E chuva aqui na região central. Vamos ver aqui, no nosso caso, mais especificamente. Então, para julho, agosto, setembro, o Estado de Colômbia está prevendo chuva acima da média na região aqui, ó, desde lá do Tocantins quase, né? Goiás, Mato Grosso, Minas, São Paulo e Paraná, tá? Depois, para agosto, setembro, outubro já começa a descer, fica mais aqui no São Paulo, Paraná, aqui já seca lá no norte, né, no nordeste, e aí sim, setembro, outubro, novembro, chuva forte, agora desde o Uruguai até aqui no estado de São Paulo, é a previsão do estado de Colômbia. E outubro, novembro, dezembro, aí sim, mais ao sul mesmo, né, aqui a gente começa a ficar dentro da média, provavelmente. O do CPTEC, para julho, agosto, setembro, está prevendo, aqui sem previsão, dentro da média, e chuva mais forte em Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Tá? Isso aqui não é o desvio, é apenas quanto vai chover. Interessa isso aqui. Isso aqui sim é a anomalia que a gente fala. Né? Então está prevendo aqui o INMET, né? Está prevendo aqui acima da média no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul. Mas é engraçado prever acima da média também aqui no Nordeste, tá? Eu não sei, realmente eu não consigo entender bem esse mapa aqui, essa previsão do INMET, tá? Não consigo. Outra vez também deu um resultado muito estranho. Resultado não, uma previsão estranha. Aqui agora a temperatura, para finalizar mesmo. Bom, é óbvio que a tendência é sempre estar acima da média climatológica, porque o planeta está aquecendo, então as previsões agora quase sempre vão estar acima da média, tá? Para a gente aqui, a notícia boa é que vai estar abaixo da média em julho, agosto, setembro, ou melhor, na média, né? Ou seja, sinal que vai ter chuva, né? Não vai fazer frio, não vai ser tão quente, mas vai ter chuva, porque nos lugares que não tem chuva, olha aqui, ó, tá acima da média, né? E a mesma coisa que para os meses seguintes, né? Não vai ter, sim, temperatura muito alta. A notícia boa é que a evaporação, né, evapotranspiração e o consumo talvez não seja tão alto, e também sinal de chuva. O do CPTEC também está prevendo um pouquinho acima da média aqui só, no interior de São Paulo e aqui dentro da média. E o do INMET, diferente em tudo. Eu falo para vocês a verdade, eu vou até pedir, aqui está assim, desculpe, aqui é a temperatura, aqui é anomalia, né? Acima da média aqui e abaixo da média do Rio Grande do Sul. Eu não vou mais apresentar o do INMET, não, porque eu, como não conheço o modelo, não consigo entender, vou basear só do CPTEC só, e da Universidade de Colômbia. E é isso aí, gente. Fico à disposição para alguma... Ou o Marcos vai fazer alguma outra colocação? Fico à disposição. Obrigado. Obrigado, Jorge, e toda a equipe aí do CINEPAR, né? Veja que a gente aprende muito a cada reunião do ZTNH com o pessoal do GT Previsão, esse caldeirão, né, de incerteza, de interconexões, que no dia a dia desagua para a gente tem que tomar decisão operacional considerando todas essas incertezas, né? Quando o Jorge mostra lá que o modelo, maior parte do tempo, né, 72% ficou em 20% de assertividade, pensando que é um rio, um ponto que está 100 quilômetros do pé da barragem, uma quantidade enorme de externalidades, é um número muito bom. Mas na hora que a gente olha 20%, para quem opera no fio da navalha, na casa decimal, 20%, se a gente olhar 10 varinhos, pode ser 12 ou pode ser 8. Pode quebrar a regra ou não quebrar a regra, né? Mesmo com 20% sendo um número bastante acurácia se a gente olhar as metodologias existentes e com essa quantidade de externalidade, tanto do ponto de vista de atividade antrópica quanto naturais, né, de fenômenos. Então, é sempre um desafio a gente melhorar essa assertividade e garantir melhor informação para decidir operacionalmente daquilo que tem lá. Mas o Rafael, acho que o consórcio tinha uma pergunta a fazer. Por favor, Rafael. Obrigado. Eu tenho uma dúvida para o Marco, do CINEPAR, em relação a essa previsão, né, sazonal do INMET que o Jorge mostrou, né? Você vê que a gente, às vezes, espera já um sinal de El Niño, né, probabilidades maiores de anomalias
negativas lá no Nordeste, anomalias positivas no sul do país. Mas eu queria saber, né, além dessa questão do horizonte, né, que você considera que já tem uma incerteza associada, você acha que ainda aquela barreira de previsibilidade da primavera ainda influencia nessas previsões, né? Tendo em vista que a gente acabou de sair da primavera boreal, né, lá do norte, hemisfério norte do planeta, e aqui, no caso, a gente entrou no inverno, né? Não, agora, vamos dizer, essa incerteza que os modelos climáticos têm, agora estão convergindo bem mais, né? Que era aquela questão, você tem que sair daquele momento ali da primavera lá, né, no hemisfério norte, que é a referência, né? E então agora já, como a gente falava, a partir de junho, julho, os modelos convergem muito mais, e eles convergiram, né, bastante, né? Quando a gente olha a pluma de dispersão daquele momento para agora, a gente vê que teve a concentração maior. E a própria intensidade ali também, tudo ficou, né, mais claro, vamos dizer assim. Então, a partir de agora, a gente segue, né, principalmente os modelos europeus, modelo menos o CPTEC, tudo que são derivados daquelas informações, né, eles começam a ser bem mais objetivos, né, e menos dispersos na coisa. Quando o evento é forte, né, como é esse que estava vendo, lá naqueles meses a gente viu uma dispersão maior, agora ele está bem mais convergente e com um período parece também bem agudo e curto, né? O gráfico que o Jorge mostrou. Daqui, toda segunda quinta-feira do mês, né, é atualizada essa informação. Então, hoje nós estamos na primeira, né, na segunda, na próxima semana tem atualização. E aí a gente vai ver como é que foram os ajustes que foram feitos, né? Provavelmente não deve ter muito ajuste, né? Mas indicando principalmente a saída do fenômeno, né, para o começo do ano que vem, né, se vai sair mais rápido, como está indicando, ou se ele vai postergar. Agora acho que é mais a questão do ajuste de fase, que a gente fala, né? Então, a intensidade parece que está resolvida. Agora, vai ser naquele período, vai esticar um pouco mais, né? A gente vai ter mais período de El Niño forte ou não, ele vai continuar aquele pico forte, vai sair rapidamente já no começo do primeiro trimestre, né? Mas o principal impacto esperado é na primavera, né? Aí sim os modelos convergem para esse tipo de solução. Alexandre, se você julgar interessante, necessário, a gente pode, talvez, Marco, depois desta quinta-feira, disponibilizar o resultado da reunião. Não sei se vai estar disponível, se é fácil acesso, para a coordenação aí, para pautar nas suas decisões. Claro, Jorge, se tiver informações mais atualizadas, é sempre importante aí, a gente fica sempre muito proativo buscando, mas de fato, tudo que puder chegar é bastante positivo. Então, outro dia eu estava lendo um artigo muito interessante, né? A gente olha, evidente, os impactos diretos óbvios, né? No abastecimento de água, na energia, enfim, né? Na irrigação, na produção de alimentos. E esse estudo olhava muito os efeitos na cadeia de saúde, né? E principalmente a eficiência escolar em salas não climatizadas em momentos de temperatura acima da média, né? O quanto o conforto térmico influencia diretamente a eficiência escolar, somente das crianças, né? Então, veja que, de fato, o clima... a gente olha aqui para o nosso quadradinho do abastecimento de água, né? Mas ele traz essas incertezas, né? Além das queimadas, né? Tem até uma ação no STF caminhando sobre isso, mas traz uma série de consequências que a gente vai observando aí, mas trazendo para o nosso quadradinho. No curto prazo não temos chuvas, acho que isso é importante para as nossas decisões de hoje aqui. Obrigado, Jorge, Marcos. Deixa eu só fazer um comentário bem rápido, falando do conforto térmico. Lógico, para todo mundo é importante, mas isso é uma questão fundamental na produção de proteína, tanto animal, né, vamos dizer, bovina, aviária, tudo. O pessoal hoje controla na base do décimo, que nem vocês controlam na base do décimo aí o metro cúbico, eles controlam na base do décimo a temperatura. Então, isso também influencia, a gente vê bastante trabalho mostrando isso também. Exatamente, falei de pessoas, mas num país tão que o PIB depende tanto do agro também, né? Ou seja, o quanto isso impacta, inclusive, economicamente, né? Então, enfim, veja que são muitas incertezas e, naturalmente, geram muitas incertezas quanto aos impactos também. Mas obrigado aí a todo o pessoal do CIMEPAR, GT, e vamos em frente aqui na nossa reunião. E agora, caminhando aqui para a nossa definição das nossas vazões, só compartilhar a tela.
Você vem a tela aí, Tainá? Perfeito, Alexandre. Perfeito. Obrigado. Bom, então chegamos aqui, né, o momento de deliberação das nossas vazões, olhando aí para os cenários que nós vimos, né, da situação da bacia hoje, com uma previsão de chuva basicamente inexistente para os próximos 10, né, e 15 dias, alguma previsão, mas nada muito significativo, né, que é o normal do momento, se esperar, junho que nos surpreendeu, mas agora se espera isso. Então hoje nós estamos com uma descarga de 5,5 no Cachoeira e 4,5 no Atibainha, né. Eu consulto aos usuários do Atibaia se há alguma proposta, lembrando que essa água, abertura, me ajuda aí, Felipe, foi feita na segunda e na terça-feira, então essa água está descendo, né? O posto Atibaia estava numa queda bastante acentuada, agora deu uma estabilizada e vai começar um processo de subida, e essa água vai demorar ainda 7, 10 dias para trazer efeito na parte mais inferior do Atibaia, né? Então, por isso que o posto Valinhos ainda não está mostrando essas aberturas, né? Mas eu consulto aí os representantes do Atibaia, né? Atibaia, Valinhos, Campinas, Sumaré, a própria Americana, se há alguma proposta de alteração nessas vazões. Aqui no chat nada, Alexandre. Por enquanto o Lincoln levantou a mão. O Lincoln e o Ivani. Por favor, fiquem à vontade. Bom dia a todos. No caso de Piracaia, né, na parte do Cachoeira, né, lá o parque ecológico, né, a pista de caminhada, ela começou a subir o nível da água lá, né, como de costume, quando chega no 5,5 aí, geralmente em decorrência das chuvas também que houveram, começa a subir um pouquinho lá o nível, né, e acaba atrapalhando, e a gente acaba recebendo aí reclamação dos munícipes, né, quanto a isso. Na parte do centro da cidade, né, não obtive nenhuma notícia, pelo menos da Defesa Civil, né? Então, se for possível, no caso, baixar um pouco a parte do Rio Cachoeiro, né, seria viável, né, se não houver impedimento, aí no caso, né, se não for atrapalhar muito o processo. Obrigado aí, Lincoln, pela sempre atualização da situação em Piracaia, né? Ali tem o Parque Ecológico, tem uma pista de caminhada que acaba, né, ficando inundada em vazões nesse patamar, né? E, na verdade, a gente teve que fazer essa abertura nesse porte justamente para estrancar a velocidade de queda, né? À medida que o rio se estabilizar, e a gente perceber, de fato, o rio está estável nesse pós-chuvas, aí, claro que a gente pode fazer algum ajuste, embora, vamos dizer, né, mesmo uma redução de meio, alguma coisa assim, talvez não traga grandes efeitos em centímetros ali para esse trecho, né? Então, eu diria que vamos aguardar uns dias para a gente estabilizar o rio e aí a gente pode avaliar assim. Acho que fica aí registrado o pleito, tá bom? Agradeço muito aí. E acho que na sequência o Ivano, é isso, Felipe? Isso, obrigado. A nossa preocupação da Sanasa é que tem que manter no mínimo 10, tá? Para essa descarga toda, para a gente passar